Lição 1. Que tal sair para jantar hoje à noite? Oi Ana, que tal sair para jantar hoje à noite? Não tenho vontade de cozinhar. Oi John. Parece uma boa ideia. Onde você gostaria de ir? Que tal aquele novo restaurante italiano no centro da cidade? Eu ouvi coisas boas sobre isso. Claro, estou pronto para tentar algo novo. A que horas devemos ir? Que tal por volta das 19 horas? Isso deve nos dar tempo suficiente para nos prepararmos. Parece bom. Vou começar a me preparar agora para não termos pressa. Ótimo. Vou verificar se precisamos fazer uma reserva, só por segurança. Boa ideia. Pode ficar cheio, especialmente nós finais de semana. Avise-me se precisarmos de um. Farei isso, Ana. Vou ligar e fazer uma reserva, se necessário. Obrigado, John. Agradeço por cuidar disso. Sem problemas, Ana. Quero que nosso jantar de hoje seja livre de stress. Eu também, John. Vai ser bom relaxar e desfrutar de uma refeição juntos. Estou ansioso por isso. Estou com vontade de comer uma boa comida italiana. O mesmo aqui. Mal posso esperar para experimentar a massa deles ou talvez uma pizza. O menu parece delicioso. Tenho certeza de que encontraremos algo de que ambos gostemos. Isso é certo. A culinária italiana tem algo para todos. Fico feliz que estejamos na mesma página. É sempre divertido explorar novos restaurantes juntos. Absolutamente, John. Isso mantém as coisas interessantes e adiciona variedade às nossas experiências gastronômicas. E também é uma ótima maneira de romper com nossa rotina habitual e aproveitar uma noite especial. Eu não poderia estar mais de acordo, John. São as pequenas coisas que tornam a vida mais agradável. Bem dito, Ana. Vamos fazer desta noite um jantar memorável. Sou totalmente a favor, John. Vou terminar de me arrumar e podemos sair às 19 horas. Perfeito. Vou garantir que tudo esteja pronto para nossa noite. Nos vemos daqui a pouco, Ana. Te vejo em breve, John. Estou ansioso pelo nosso jantar. Lição 2. É hora de comprar roupas novas. Olá, Ana. Com o inverno se aproximando, acho que é hora de comprar roupas novas. Oi, John. É uma boa ideia. Estou me sentindo um pouco frio ultimamente. Onde devemos ir às compras? Há uma loja de departamentos no centro da cidade que tem uma boa seleção de roupas de inverno. Vamos lá. Parece bom para mim, John. Ouvi dizer que eles têm opções aconchegantes e elegantes. Podemos ir neste fim de semana. Que tal sábado à tarde? Sábado funciona para mim. Vou marcá-lo no calendário para não esquecermos. Ótimo. Devemos fazer uma lista do que precisamos antes de irmos à loja. É um bom plano, John. Podemos anotar os itens que estamos procurando, como casacos, suéteres e botas. Não se esqueça de cachecóis, luvas e chapéus. Eles são essenciais para se manter aquecidos no inverno. Você está certo, John. Vou-me certificar de incluí-los em nossa lista também. É sempre uma boa ideia verificar nossas roupas de inverno atuais para ver se alguma coisa precisa ser substituída. Isso é verdade.
Podemos doar os que não precisamos mais para os necessitados. É uma boa ideia, Ana. Vamos garantir que compremos com responsabilidade e também consideremos os outros. Definitivamente, John. É importante estar atento às nossas ações e ajudar sempre que pudermos. Também vamos ficar de olho em qualquer venda ou desconto para obter a melhor relação custo-benefício. Absolutamente, John. Economizar algum dinheiro ao fazer compras é sempre um bônus. Estou ansioso para encontrar roupas de inverno aconchegantes e estilosas. Vai ser divertido. Eu me sinto da mesma maneira, John. É emocionante atualizar nosso guarda-roupa para a estação mais fria. Vamos nos certificar de escolher roupas que caibam bem e nos mantenham aquecidos. O conforto é fundamental. Conforto e estilo andam de mãos dadas, John. Encontraremos o equilíbrio perfeito. Vamos comer alguma coisa depois de nossa viagem de compras. Será uma boa maneira de terminar o dia. Parece um plano, John. Podemos nos deliciar com uma refeição quente e relaxar. Estou feliz que esteja a bordo, Ana. Será um dia produtivo e agradável. Sou grato por ter você como meu companheiro de compras, John. Vamos fazer com que seja uma viagem bem-sucedida. Da mesma forma, Ana. Formamos uma ótima equipe. Vamos nos preparar para um dia divertido de compras e moda de inverno. Lição 3: As férias de fim de ano estão chegando para nossos filhos. Oi, Ana, você percebe que as férias de fim de ano estão chegando para nossos filhos? Oi, John. Sim, estive pensando nisso. É bom ter uma folga da escola. Absolutamente. Devemos planejar algumas atividades para mantê-los entretidos durante o intervalo. É uma ótima ideia. Podemos levá-los ao parque, passar uma noite de cinema ou talvez até mesmo fazer uma curta viagem. Gosto dessas sugestões. É importante aproveitar ao máximo suas folgas e criar memórias duradouras. Eu concordo. Também é uma oportunidade para passarmos bons momentos juntos em família. Podemos envolver as crianças no processo de planejamento e permitir que elas escolham algumas atividades que gostariam de fazer. Essa é uma boa maneira de fazer com que eles se sintam incluídos e animados com o intervalo. Também podemos incentivá-los a se envolverem em atividades criativas, como desenhar, fazer artesanato ou ler. É uma ideia maravilhosa, John. Isso ajuda a estimular sua imaginação e os mantém engajados. Também devemos garantir que eles descansem e relaxem o suficiente durante o intervalo. Definitivamente. É importante que eles se recarreguem e estejam prontos para o próximo semestre. Talvez possamos ter um dia de pijama em que todos fiquemos em casa e tenhamos um dia aconchegante em casa. Parece ótimo, John. Será um dia de relaxamento e diversão. Lembre-se também de equilibrar seu tempo livre com algumas atividades educacionais, como quebra-cabeças ou jogos educativos. Bom argumento, John. Aprender ainda pode ser agradável, mesmo durante o intervalo. Sou grato pelas próximas férias de fim de ano. Isso nos dá a chance de nos reconectar com nossos filhos. Eu também, John. O tempo com a família é precioso e estou ansioso para aproveitá-lo ao máximo. Faremos o possível para criar uma pausa feliz e memorável para nossos filhos. Absolutamente, John. A felicidade deles é nossa prioridade. Vamos começar a planejar e fazer com que seja um momento especial para todos.
Sou grato por ter você como minha parceira, Ana. Formamos uma ótima equipe na criação de experiências maravilhosas para nossa família. E eu me sinto da mesma maneira, John. Juntos podemos tornar este feriado verdadeiramente alegre e memorável. Lição 4. Você assistiu a algum bom programa de TV ultimamente? Oi Ana, você assistiu a algum bom programa de TV ultimamente? Oi John. Sim, estou assistindo compulsivamente uma nova série. É muito bom. Oh, isso parece interessante. Como se chama? É chamado de The Crown. É sobre a família real britânica. Eu já ouvi falar disso. É um drama ou um documentário? É um drama histórico. A atuação e a narrativa são incríveis. Isso parece intrigante. Gosto de programas baseados em eventos reais. Você definitivamente vai gostar deste então. Ele fornece um vislumbre fascinante da história britânica. Vou adicioná-lo à minha lista de observação. Algum outro programa que você recomenda? Stranger Things é outro ótimo programa. É uma mistura de ficção científica, mistério e aventura. Já ouvi muitas críticas positivas sobre isso. Eu deveria tentar. Definitivamente. É cativante e mantém você na ponta da cadeira. Obrigado pelas recomendações, Ana. Estou sempre procurando novos programas para assistir. Você é bem-vindo, John. Gosto de descobrir e compartilhar bons programas de TV. É bom relaxar e descontrair com uma boa série após um longo dia. Absolutamente. É uma ótima maneira de escapar para diferentes mundos e histórias. E é ainda melhor quando encontramos programas que nós dois gostamos de assistir. Eu concordo, John. É uma maneira divertida de passar tempo juntos e se envolver em interesses comuns. Vamos fazer um plano para assistir alguns episódios juntos em breve. Parece um plano, John. Podemos preparar alguns lanches e ter uma aconchegante noite de TV. Estou ansioso por isso, Ana. Será uma noite relaxante e agradável. Eu também, John. Vamos fazer pipoca e nos preparar para um bom show. Fico feliz que tenhamos esses momentos para relaxar e curtir a companhia um do outro. Eu também, John. São as pequenas coisas que tornam a vida mais agradável. Com certeza, Ana. Vamos valorizar esses momentos e aproveitar ao máximo nossas noites de TV juntos. Eu não poderia estar mais de acordo, John. Um brinde a bons shows e momentos de qualidade. Lição 5. Nosso vizinho quer doar seu gato. Oi Ana, adivinha? Nosso vizinho quer doar seu gato. Oi, John. Ah, sério? Isso é interessante. Por que eles querem doar seu gato? Eles mencionaram que têm algumas mudanças em sua situação de vida e não podem mais cuidar do gato. Entendo. Isso é lamentável para eles, mas pode ser uma oportunidade para outra pessoa dar ao gato um lar amoroso. Exatamente. Achei que talvez pudéssemos considerar a adoção do gato. Nossos filhos estão pedindo um animal de estimação. É uma boa ideia, John. Ter um animal de estimação pode ensinar-lhes responsabilidade e ser uma fonte de companheirismo.
Eu concordo. Além disso, seria bom ter um amigo peludo em casa. Devemos conversar com nosso vizinho e aprender mais sobre a personalidade e as necessidades do gato. Definitivamente. É importante garantir que o gato seja adequado para nossa família e estilo de vida. Também devemos considerar se temos tempo e recursos para cuidar adequadamente do gato. Absolutamente. Ter um animal de estimação exige comprometimento e atenção. Vamos conversar com as crianças e ver como elas se sentem ao ter um gato como novo membro da família. Boa ideia, Ana. A opinião deles é importante e é importante envolvê-los no processo de tomada de decisão. Se decidirmos adotar o gato, também devemos agendar uma visita ao veterinário para um check-up. Essa é uma abordagem responsável, Ana. Queremos garantir a saúde e o bem-estar do gato. Vamos reunir mais informações e discuti-las mais detalhadamente antes de tomar uma decisão final. Concordo, Ana. É uma grande decisão e queremos ter certeza de que é a decisão certa para nossa família. Quer adotemos o gato ou não, é meio que nosso vizinho pensa em encontrar um bom lar para seu animal de estimação. Com certeza, Ana. Mostra seu cuidado e responsabilidade pelo bem-estar do gato. Vamos ter em mente o bem-estar do gato ao considerarmos nossa decisão. Definitivamente, Ana. Faremos o possível para fazer uma escolha bem informada que seja melhor para todos os envolvidos. Estou feliz que estejamos tendo essa conversa, John. Isso mostra nossa consideração e consideração. Eu também, Ana. É importante abordar essas decisões com cuidado e comunicação aberta. Seja qual for a decisão que tomarmos, tenho certeza de que será a certa para nossa família. Eu me sinto da mesma maneira, Ana. Nosso amor e carinho nos guiarão para fazer a melhor escolha. Lição 6. Teremos um novo hospital por perto. Olá, Ana. Você já ouviu falar sobre o novo hospital que está sendo construído em nossa cidade? Eu li que será uma instalação de última geração com uma ampla variedade de especialidades médicas. Isso é impressionante. Isso significa que não precisaremos viajar muito para tratamentos ou cirurgias especializadas. Também criará oportunidades de emprego para profissionais de saúde em nossa cidade. Isso é um impacto positivo. Isso contribuirá para a economia local e proporcionará emprego. Estou curioso para saber quando se espera que o hospital abra suas portas. Não tenho certeza da data exata, mas ouvi dizer que a inauguração está programada para o próximo ano. Devemos ficar atentos a quaisquer atualizações ou anúncios sobre a abertura. Absolutamente. Seria interessante visitar o novo hospital quando ele estiver pronto. É uma boa ideia. Isso nos dará a chance de ver as instalações e aprender mais sobre os serviços que elas oferecem.
Espero que o novo hospital também se concentre em fornecer cuidados compassivos e centrados no paciente. Sim, isso é crucial. O bem-estar e o conforto dos pacientes devem ser sempre uma prioridade. É reconfortante saber que em breve teremos um centro de saúde moderno disponível para nós. Definitivamente. É um desenvolvimento positivo para a nossa cidade e para a infraestrutura geral de saúde. Vamos nos manter informados e compartilhar todas as atualizações que encontrarmos sobre o novo hospital. Parece um plano, Ana. É importante manter a nós mesmos e nossos vizinhos informados. Sou grato por ter boas opções de saúde em nossa cidade. Isso traz paz de espírito. Eu me sinto da mesma maneira, Ana. É reconfortante saber que cuidados médicos de qualidade serão facilmente acessíveis. Temos a sorte de ter essa nova adição aos recursos de saúde da nossa cidade. Com certeza, Ana. É um avanço na melhoria do bem-estar da nossa comunidade. Esperemos que o novo hospital atenda às necessidades de nossos residentes e ofereça um atendimento excelente. Tenho grandes esperanças, Ana. Um futuro mais saudável para nossa cidade com o novo hospital. Lição 7. Você sabe qual animal é o mais rápido do mundo? Olá, Ana. Você sabe qual animal é o mais rápido do mundo? Oi, John. Acho que é a cheetah. Eles podem correr muito rápido, certo? Está correto, Ana. As cheetahs são conhecidas por sua incrível velocidade. Quão rápido eles podem correr? Eles podem atingir velocidades de até 70 milhas por hora, 113 km por hora. Uau, isso é incrível! Não é à toa que eles são considerados os animais terrestres mais rápidos. Sim, sua velocidade os ajuda a capturar suas presas durante as caçadas. Existem outros animais que também são muito rápidos. Sim, outro animal rápido é o falcão peregrino. É o pássaro mais rápido do mundo. Realmente. Quão rápido ele pode voar? O falcão peregrino pode atingir velocidades de mais de 240 milhas por hora, 386 km por hora, durante seus mergulhos de caça. Isso é incrível! Deve ser uma visão impressionante de se ver. Absolutamente. É fascinante como diferentes animais se adaptaram para serem rápidos à sua maneira. Você conhece algum outro animal que seja excepcionalmente rápido? Sim, o veleiro é conhecido como o nadador mais rápido entre os peixes. Quão rápido ele consegue nadar? Ele pode nadar a velocidades de até 68 milhas por hora, 110 km por hora. Isso é muito impressionante para um peixe. De fato. É incrível ver a variedade de velocidades e habilidades no reino animal. Aprender sobre esses animais rápidos é muito interessante. Eu concordo, Ana. A natureza tem algumas criaturas incríveis com habilidades notáveis. É fascinante ver como eles evoluíram para sobreviver e prosperar em seus ambientes. Absolutamente. É um lembrete da diversidade e das maravilhas do mundo natural. Obrigado por compartilhar essas informações, John. Eu aprendi algo novo hoje. Você é bem-vinda, Ana. Fico feliz em poder compartilhar alguns fatos interessantes com você.
A natureza nunca para de me surpreender. Estou sempre ansioso para aprender mais sobre isso. Eu me sinto da mesma maneira, Ana. Sempre há algo novo e fascinante para descobrir. Vamos continuar explorando e apreciando as maravilhas do reino animal. Com certeza, Ana. É uma fonte inesgotável de fascínio e aprendizado. Lição 8. Ouvi falar de uma interessante rota de caminhada nas proximidades. Olá, Ana. Ouvi falar de uma interessante rota de caminhada nas proximidades. Você gostaria de fazer uma caminhada? Oi, John. Claro, estou sempre pronto para uma aventura ao ar livre. Conte-me mais sobre a rota de caminhada. É chamada de Trilha da Floresta. É conhecida por sua beleza cênica e vida selvagem diversificada. Isso parece maravilhoso. Quanto tempo dura a trilha? Tem cerca de 5 milhas, 8 quilômetros, de comprimento, então é uma caminhada moderada que deve ser administrável para nós. Ótimo! Há algum ponto de referência ou ponto de interesse específico ao longo da trilha? Sim, há uma linda cachoeira na metade da trilha. É um local perfeito para fazer uma pausa e apreciar a vista. Adoro cachoeiras. Será uma ótima oportunidade para tirar algumas fotos. Definitivamente. A trilha também passa por uma floresta densa, então estaremos cercados por uma vegetação exuberante. Acho as florestas tão pacíficas e refrescantes. Será uma boa fuga da cidade. Eu não poderia estar mais de acordo, Ana. A natureza tem uma maneira de rejuvenescer nossas mentes e espíritos. A trilha está bem sinalizada. Quero ter certeza de que não nos perderemos. Sim, a trilha é bem conservada e tem marcadores claros ao longo do caminho. Não devemos ter problemas em nos manter no caminho certo. Isso é reconfortante. Não sou o caminhante mais experiente, mas gosto de estar na natureza. Não se preocupe, Ana. Não é uma trilha difícil, e podemos aproveitar nosso tempo para apreciar os arredores. Obrigado por ser paciente comigo, John. Eu agradeço. Claro, Ana. O mais importante é ter uma experiência segura e agradável juntos. Precisamos trazer algum equipamento ou suprimentos especiais para a caminhada. É sempre uma boa ideia usar tênis de caminhada confortáveis e levar uma mochila com água, lanches e protetor solar. Isso faz sentido. Vou-me certificar de levar esses itens essenciais. Ótimo. Vamos também conferir a previsão do tempo antes de partirmos, só para estarmos preparados. Bom argumento, John. Queremos ter certeza de que temos a roupa certa para as condições. Estou empolgada com essa caminhada, Ana. É uma chance de explorar a natureza e passar bons momentos juntos. Eu também, John. Estou ansioso pela beleza e tranquilidade da trilha da floresta. Vamos definir uma data e fazer com que isso aconteça. Será uma aventura memorável para nós. Concordo, John. Mal posso esperar para embarcar nessa jornada de caminhada com você. Vai ser uma ótima experiência, Ana. Nos vemos em breve e vamos nos preparar para a nossa caminhada. Te vejo em breve, John. Estou contando os dias. Lição 9. Estou pensando em viajar para Londres. Olá, Ana. Estou pensando em viajar para Londres. O que você acha? Oi, John. Parece uma ótima ideia.
Londres é uma cidade tão vibrante e histórica. Já ouvi muito sobre seus marcos famosos, como o Big Ben e a Tower Bridge. Sim, há muito para ver e fazer em Londres. Podemos explorar os museus, visitar os parques e conhecer a cultura local. Isso parece fantástico. Estou particularmente interessado em visitar o Museu Britânico e ver a Pedra de Roseta. O Museu Britânico é definitivamente uma visita obrigatória. Veremos artefatos incríveis de diferentes partes do mundo. Também estou entusiasmado em experimentar a comida tradicional britânica, como peixe com batatas fritas e chá da tarde. Absolutamente. Será uma ótima oportunidade para saborear uma deliciosa culinária britânica. Ouvi dizer que o sistema de transporte público em Londres é bastante eficiente. Isso facilitará a locomoção pela cidade. Isso é verdade. Podemos usar os famosos ônibus vermelhos de 2 andares ou pegar o metrô para explorar diferentes partes da cidade. Também vale a pena considerar fazer um passeio de barco no Rio Tamisa para ter uma perspectiva diferente da cidade. Essa é uma ótima sugestão, John. Seria uma forma panorâmica de ver alguns dos marcos icônicos ao longo do rio. Também devemos planejar uma visita ao Palácio de Buckingham e tentar testemunhar a cerimônia da troca da guarda. Essa é uma experiência clássica de Londres. Será interessante ver de perto as tradições reais. Estou empolgado em mergulhar na cultura local e talvez até mesmo assistir a um show de teatro no West End. A cena teatral em Londres é conhecida mundialmente. Seria uma experiência memorável ver uma apresentação ao vivo lá. Vamos também tirar um tempo para relaxar e aproveitar os belos parques de Londres, como White Park ou o St. James Park. Boa ideia, John. Vai ser bom dar um passeio tranquilo e fazer um piquenique em um desses espaços verdes. Devemos começar a pesquisar e planejar nosso itinerário para aproveitar ao máximo nossa viagem a Londres. Definitivamente. É sempre bom estar preparado e ter uma ideia aproximada dos lugares que queremos visitar. Estou realmente ansiosa por essa aventura, Ana. Será uma viagem incrível para lembrar. Eu também, John. Explorar a vibrante cidade de Londres com você será uma experiência fantástica. Vamos fazer isso acontecer, Ana. Vamos nos divertir descobrindo tudo o que Londres tem a oferecer. Absolutamente, John. Londres, aqui vamos nós. Lição 10. Devemos falar sobre o check-in no aeroporto. Oi, Ana, você está pronta para a nossa viagem? Devemos falar sobre o check-in no aeroporto. Oi, John. Sim, estou animada. Vamos discutir o processo de check-in no aeroporto. Primeiro, precisamos ter certeza de que temos nossos passaportes e ingressos conosco. Certo, esses são os documentos importantes que precisaremos mostrar no balcão de check-in. Também devemos verificar as restrições de peso e tamanho de nossa bagagem. Esse é um bom ponto. Não queremos surpresas ou taxas extras para malas com excesso de peso. Vamos pesar nossas malas em casa para garantir que elas atendam aos requisitos da companhia aérea. E é uma boa ideia embalar qualquer líquido ou gel em uma bolsa transparente que possa ser fechada novamente para fins de segurança. Isso está correto. Não queremos problemas com o processo de verificação de segurança.
Assim que chegarmos ao aeroporto, precisamos encontrar o balcão de check-in da nossa companhia aérea. Sim, geralmente há placas ou painéis informativos para nos guiar até o balcão certo. No balcão de check-in, precisaremos mostrar nossos passaportes e passagens para a equipe da companhia aérea. Eles também nos farão algumas perguntas e poderão nos dar nossos cartões de embarque. O cartão de embarque é um documento importante. Mostra nossos números de assentos e portão de embarque. Após o check-in, devemos prosseguir para a área de triagem de segurança. Precisaremos colocar nossas malas na correia transportadora para a triagem de raios-x. E teremos que passar por um detetor de metais ou scanner corporal. É importante seguir as instruções do pessoal de segurança durante o processo. Depois de passarmos pela segurança, podemos prosseguir até o portão de embarque. É uma boa ideia verificar a exibição das informações do voo para confirmar nosso número de portão. E devemos chegar ao portão a tempo para evitar perder nosso voo. Se tivermos alguma dúvida ou precisarmos de ajuda, sempre podemos perguntar à equipe do aeroporto. Eles geralmente são prestativos e estão prontos para ajudar os passageiros. Isso é verdade. Eles podem fornecer informações sobre comodidades, lojas ou restaurantes no aeroporto. Por fim, devemos manter nossos documentos de viagem e cartões de embarque em um local seguro. Sim, é importante tê-los facilmente acessíveis quando necessário. O check-in no aeroporto pode parecer complicado, mas se seguirmos o processo passo a passo, será fácil. Eu concordo, John. Vamos garantir que tudo esteja em ordem e nos preparar para um check-in sem complicações. Com certeza, Ana. Estamos quase prontos para começar nossa jornada. É um momento emocionante. Mal posso esperar para explorar novos lugares com você, John. Vamos fazer uma ótima viagem. Definitivamente, Ana. Vamos criar memórias inesquecíveis juntos. Tenha um voo seguro. Lição 11. Você notou como as ruas estão limpas nesta cidade? Oi, Ana, você notou como as ruas estão limpas nesta cidade? Oi, John. Sim, eu tenho. É impressionante o quão bem conservados e arrumados eles são. Absolutamente. Já vi trabalhadores regularmente varrendo e recolhendo lixo. É ótimo ver o esforço que eles fazem para manter as ruas limpas e convidativas. Isso faz com que passear pela cidade seja uma experiência agradável. Eu concordo. É bom ver que as pessoas se orgulham de manter o ambiente limpo. Também mostra respeito pelo meio ambiente e pela comunidade. Definitivamente. Uma cidade limpa também cria uma impressão positiva para os visitantes. Isso reflete a qualidade de vida geral na cidade. É inspirador. Isso me faz querer contribuir para manter nosso ambiente limpo também. Cada pequeno esforço conta. Podemos começar descartando adequadamente nosso próprio lixo. E se virmos algum lixo, podemos pegá-lo e jogá-lo em uma lixeira próxima. É uma ótima ideia. Podemos dar o exemplo e incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. É importante criar um ambiente limpo e sustentável para que todos possam desfrutar. Absolutamente. Vamos continuar apreciando e cuidando das ruas limpas desta cidade.
Concordo, John. É algo de que todos podemos nos orgulhar. Lição 12. Imprimir novos cartões de visita para nosso novo funcionário. Olá, Ana. Acho que é hora de imprimir novos cartões de visita para nosso novo funcionário. O que você acha? Oi, John. Eu concordo. É importante ter cartões de visita atualizados para nossa equipe. Devemos incluir o nome, o cargo e as informações de contato do novo funcionário no cartão. Definitivamente. É essencial para fazer networking e causar uma impressão profissional. Também devemos incluir o logotipo e as cores da nossa empresa para manter a consistência da marca. Esse é um bom ponto. A consistência é fundamental para nossa identidade comercial. Você tem alguma ideia ou preferência de design para os novos cartões de visita? Acho que devemos mantê-lo simples e limpo, com uma aparência profissional. Eu concordo. Um design minimalista com fontes claras e informações relevantes será eficaz. Também devemos considerar o tamanho e o material do cartão. Algo durável e fácil de transportar. Isso é verdade. Queremos que os cartões resistam ao uso regular e causem uma impressão duradoura. Devemos incluir detalhes adicionais, como nossos identificadores de mídia social ou site. Depende da função do novo membro da equipe e das informações que ele deseja compartilhar. Certo. Devemos discutir o assunto com o novo membro da equipe para garantir que suas preferências sejam consideradas. Depois de finalizar o design e as informações, podemos enviá-los para um serviço de impressão. Devemos solicitar uma prova antes de imprimir todo o lote para verificar se há erros ou ajustes. Boa ideia. É importante ter cartões de visita precisos e sem erros. E assim que recebermos os cartões impressos, podemos distribuí-los para a equipe e para o novo membro da equipe. Também devemos guardar alguns cartões extras para o caso de precisarmos de mais no futuro. Absolutamente. É sempre bom estar preparado e ter cartas extras em mãos. Fico feliz que estejamos cuidando desses detalhes para nosso novo membro da equipe. Isso mostra profissionalismo. É importante fornecer a eles as ferramentas necessárias para representar nossa empresa. Concordo, Ana. Vamos começar a projetar e imprimir os novos cartões de visita. Estou animado para ver o resultado final. Será um ótimo complemento para a imagem profissional de nossa equipe. Obrigado pela sua contribuição, Ana. Suas ideias e atenção aos detalhes são valiosas. Da mesma forma, John. Agradeço sua colaboração em fortalecer nossa equipe. Lição 13. Precisamos conhecer pessoalmente um cliente importante. Olá, Ana. Acabei de falar ao telefone com um cliente importante. Precisamos discutir o encontro com eles pessoalmente. Oi, John. Parece uma ótima oportunidade. Quando e onde será a reunião? A reunião está marcada para a próxima semana. Nos encontraremos no escritório deles no centro da cidade. Isso é fantástico. Devemos nos preparar para causar uma boa impressão. Absolutamente. Precisamos pesquisar o histórico do cliente e entender suas necessidades. É importante ter conhecimento e estar pronto para responder a qualquer dúvida ou preocupação que eles possam ter. Vou-me certificar de trazer amostras de nossos produtos ou de qualquer material relevante.
É uma boa ideia. Os recursos visuais podem ajudar a ilustrar nossas ofertas e tornar a apresentação mais envolvente. Também precisamos nos vestir profissionalmente para a reunião. Sim, devemos usar trajes de negócios para mostrar respeito e profissionalismo. Devemos chegar alguns minutos antes da reunião para mostrar pontualidade. Chegar na hora certa é crucial. Isso demonstra que valorizamos seu tempo e somos confiáveis. Durante a reunião, devemos ouvir ativamente o cliente e fazer perguntas relevantes. Isso mesmo. Entender suas necessidades e preocupações nos ajudará a adaptar nossas soluções às suas necessidades. Também devemos estar confiantes e articulados ao apresentar nossas ideias ou propostas. Confiança é fundamental. Isso ajuda a criar confiança e mostra que acreditamos em nossos produtos ou serviços. Após a reunião, devemos enviar um e-mail de agradecimento ou um telefonema. Expressar gratidão e apreço pelo tempo dispensado é um bom gesto. Também é importante anotar todos os itens de ação ou as próximas etapas discutidas durante a reunião. Acompanhar os detalhes nos ajudará a nos manter organizados e a garantir um acompanhamento oportuno. Vamos preparar uma agenda ou esboço para a reunião para manter o foco e aproveitar ao máximo nosso tempo. É um bom plano. Isso nos ajudará a permanecer no caminho certo e abordar todos os pontos importantes. Estou ansioso por esta reunião. É uma ótima oportunidade para nossos negócios. Eu também, John. Vamos garantir que estamos bem preparados e prontos para impressionar o cliente. Juntos, podemos causar um impacto positivo e construir um forte relacionamento com o cliente. Absolutamente, John. Vamos trabalhar para uma reunião bem-sucedida e futuras colaborações. Obrigado por suas ideias, Ana. Sua opinião é valiosa em nossos preparativos. Da mesma forma, John. Agradeço sua colaboração e dedicação ao nosso sucesso. Lição 14, comemorando o Ano Novo. Olá, Ana, o novo ano está chegando. Como devemos comemorar isso? Oi, John. É empolgante. Podemos planejar uma pequena reunião com nossos amigos e familiares. Parece uma ótima ideia. Podemos ter uma reunião aconchegante em nossa casa. Devemos decorar a casa com balões, flâmulas e talvez algumas luzes festivas. Absolutamente. Isso criará uma atmosfera alegre e comemorativa. Podemos preparar comidas e lanches deliciosos para que todos possam desfrutar. Boa ideia! Petiscos e aperitivos sempre fazem sucesso durante as reuniões. Também devemos tomar algumas bebidas alcoólicas e não alcoólicas para atender às preferências de todos. É importante garantir que todos tenham algo de que possam desfrutar. Podemos tocar uma música animada ao fundo para criar o clima da celebração. Essa é uma boa sugestão. A música sempre contribui para o espírito festivo. À medida que a meia-noite se aproxima, podemos nos reunir para uma contagem regressiva para o novo ano. Sim, podemos ter um relógio ou cronômetro para marcar os segundos finais do ano. E quando o relógio bate meia-noite, podemos brindar com champanhe ou suco espumante. É uma tradição levantar uma taça e desejar um feliz ano novo um ao outro.
Também devemos comer alguns picolés ou confetes para tornar o momento ainda mais especial. Essa é uma ideia divertida. Isso adicionará um toque de emoção e alegria à celebração. Depois da contagem regressiva, podemos trocar abraços e desejos para um ano maravilhoso pela frente. É hora de expressar gratidão e esperar novos começos. Também podemos assistir aos fogos de artifício na TV ou sair de casa, se houver algum por perto. Assistir fogos de artifício é sempre uma forma mágica de dar as boas-vindas ao novo ano. E durante a noite, podemos jogar alguns jogos ou compartilhar histórias e risadas. Passar bons momentos juntos e criar memórias é o que torna as celebrações memoráveis. Não vamos esquecer de tirar algumas fotos para capturar os momentos felizes. Definitivamente. As fotos nos ajudarão a guardar as memórias dessa noite especial. Estou ansioso para comemorar o ano novo com você, John. Vai ser uma noite fantástica. Da mesma forma, Ana. Vamos fazer com que seja uma noite inesquecível e começar o novo ano com alegria e positividade. Obrigado pelo seu entusiasmo, John. Sua energia torna as celebrações ainda mais agradáveis. E obrigado, Ana, por suas ideias e colaboração. Vamos fazer uma maravilhosa celebração de Ano Novo juntos. Lição 15. Substituindo meu celular antigo. Olá, Ana. Estou pensando em substituir meu celular antigo. O que você acha? Oi, John. Pode ser uma boa ideia. Há quanto tempo você tem seu telefone atual? Eu tenho há cerca de 3 anos. Está começando a mostrar sinais de desgaste. É compreensível. A tecnologia avança rapidamente e os telefones mais novos oferecem mais recursos. Isso é verdade. Percebi que meu telefone é mais lento em comparação com os modelos mais novos. Você já considerou quais recursos gostaria de ter em um novo telefone? Eu gostaria de um telefone com uma câmera melhor e mais capacidade de armazenamento. Esses são fatores importantes a serem considerados, especialmente se você gosta de tirar fotos ou baixar aplicativos. Também quero um telefone com maior duração da bateria. Meu telefone atual não dura tanto quanto costumava durar. A duração da bateria é definitivamente crucial. É frustrante quando o telefone morre rapidamente. Estou pesquisando algumas opções online. Há muitos modelos para escolher. É uma boa ideia ler avaliações e comparar diferentes marcas e modelos antes de tomar uma decisão. Também estou analisando os preços para garantir que eles se encaixem no meu orçamento. Definir um orçamento é inteligente. Isso ajuda a restringir as opções e evita gastos excessivos. Acho que vou visitar algumas lojas para ver os telefones pessoalmente e ter uma ideia deles. É um bom plano. É sempre útil ver e segurar o telefone antes de fazer uma compra. Também verificarei se há alguma promoção ou desconto em andamento disponível. Ótima ideia! Talvez você consiga encontrar um bom negócio e economizar algum dinheiro. Depois de escolher o modelo, vou-me certificar de transferir todos os meus dados e contatos para o novo telefone. É importante fazer backup de seus dados e garantir uma transição suave para o novo dispositivo. Absolutamente. Não quero perder nenhuma informação importante.
Se precisar de ajuda para configurar o novo telefone, fique à vontade para perguntar. Estou aqui para ajudá-lo. Obrigada, Ana. Agradeço sua oferta. Talvez eu aceite isso com você. Sem problema algum, John. Estou feliz em ajudar. Estou empolgado em comprar um novo telefone. Será um novo começo com recursos atualizados. Tenho certeza de que você aproveitará os benefícios de um novo telefone. Boa sorte com sua pesquisa, John. Obrigado, Ana. Vou mantê-lo atualizado sobre qual telefone eu acabo escolhendo. Parece bom, John. Estou ansioso para ouvir sobre seu novo dispositivo. Lição 16. Acho que é hora de instalar um programa antivírus. Olá, Ana. Tenho tido alguns problemas com meu computador ultimamente. Acho que é hora de instalar um programa antivírus. O que você acha? Oi, John. Essa é uma decisão sábia. Ter um programa antivírus pode ajudar a proteger seu computador contra malwares e vírus. Percebi que meu computador está funcionando mais lentamente e às vezes aparecem anúncios pop-up estranhos. Esses são sinais de que seu computador pode estar infectado. A instalação de um programa antivírus pode ajudar a detectar e remover qualquer ameaça. Qual programa antivírus você recomendaria? Sim, a maioria dos programas antivírus tem interfaces fáceis de usar e oferece instruções passo a passo para a instalação. It's a good practice to run a regular scan at least once a week to ensure your computer is free from any threats. Will the antivirus program slow down my computer? While some antivirus programs can have a slight impact on computer performance, most modern programs are designed to minimize any slowdown. Should I opt for the free version or invest in the paid version? Free versions of antivirus programs provide basic protection, but paid versions often offer additional features and more comprehensive security. It depends on your specific needs and budget. I think I'll go for the paid version to have better protection. Do you know any reliable websites to purchase the program from? You can purchase antivirus programs directly from the official websites of the respective software companies. It's always best to buy from trusted sources. I'll make sure to do that. Thanks for the advice, Anna. You're welcome, John. It's important to prioritize the security of your computer and data. Once I install the antivirus program, I'll schedule regular updates to keep it up to date. That's a great idea. Regular updates ensure that your antivirus program has the latest security patches and can effectively protect your computer. I'm glad we had this conversation. I feel more confident about securing my computer now. I'm happy to help, John. If you have any more questions or need assistance during the installation process, feel free to reach out to me. Thank you, Anna. I appreciate your support.
No problem at all, John. Take care and stay safe online. You too, Anna. Thanks again. Lesson 17. I heard there's a typhoon coming our way. Hi Anna, I heard there's a typhoon coming our way. Have you prepared for it? Hi John. Yes, I've been keeping an eye on the weather reports. I've made some preparations, just in case. That's good to hear. What kind of preparations should we make for a typhoon? It's important to secure loose objects outside, like patio furniture or plants that could be blown away by strong winds. I'll make sure to bring in any items that could be easily carried away by the wind. Additionally, we should stock up on essential supplies such as food, water, and batteries. I'll make a list of the necessary items and head to the store to get them. It's also a good idea to have a flashlight and a battery-powered radio in case of power outages. I'll check if we have those items at home, and if not, I'll buy them as well. Make sure to charge your electronic devices, like your phone, in case we lose power. That's a good reminder. I'll charge my phone and any other devices I might need. It's important to stay updated on the weather conditions and listen to any warnings or advisories issued by local authorities. I'll keep an eye on the news and radio for any updates on the typhoon's path and intensity. If the authorities advise evacuation, it's crucial to follow their instructions and move to a safe location. Absolutely. Our safety should be the top priority in such situations. Lastly, it's important to stay indoors and away from windows during the storm. Strong winds and flying debris can be dangerous. I'll make sure to stay in a secure area of the house and avoid going outside unnecessarily. It's better to be safe than sorry. Let's take all the necessary precautions and stay prepared. Thank you for the reminders, Anna. Your advice is valuable in ensuring our safety during the typhoon. You're welcome, John. We're in this together. Let's stay safe and support each other during the typhoon. Indeed, Anna. Take care and stay safe as well. Let's hope for minimal impact from the typhoon. Lesson 18. We haven't collected our mail from the mailbox for a long time. Hi Anna, I just realized we haven't collected our mail from the mailbox for a long time. Have you noticed? Hi John. You're right. I completely forgot about it. We should check the mailbox soon. I wonder if there are any important letters or packages waiting for us. Yeah, we shouldn't let it pile up for too long. Let's go and collect the mail today. I hope there aren't any bills or important documents that we've missed. It's better to stay on top of it. We don't want to miss any important deadlines or information. I'll bring the mailbox key and we can go together to see what's inside. That sounds like a plan. It's always good to have someone with you when checking the mailbox. Let's make sure to go through the mail carefully and sort it out accordingly. We can separate bills, personal letters,
and any other categories to keep things organized. And if there are any packages, we should open them and see what's inside. Yes, it's exciting to receive packages. Let's not leave them unopened for too long. After we've checked everything, we can dispose of any junk mail or unwanted advertisements. That's a good idea. We don't need to keep unnecessary clutter around. And if there's anything important or urgent, we should address it promptly. Absolutely. We shouldn't delay taking action if there's something that requires our attention. Let's make it a habit to check the mailbox regularly from now on, so we don't miss anything important. Agreed. It's a simple task that can save us from potential problems or missed opportunities. Thank you for reminding me, Anna. Let's go and collect the mail right away. You're welcome, John. I'll grab the key, and we'll take care of it together. Lesson 19. I'm in the mood for some roasted chicken. Hi Anna, I'm in the mood for some roasted chicken. Do you know how to make it? Hi John. Yes, I do. It's actually quite simple. Would you like me to share the recipe? That would be great. How do we start? First, preheat the oven to 400 degrees Fahrenheit, 200 degrees Celsius. Okay, got it. What's next? Next, rinse the chicken inside and out with cold water, and pat it dry with paper towels. Should we season the chicken? Yes, we should. We can rub the chicken with salt, pepper, and any other preferred seasonings. You can also add some herbs like rosemary or thyme for extra flavor. Sounds delicious. What do we do after seasoning? Place the chicken on a roasting pan or a baking dish, breast side up. Are there any additional steps? Yes, we can insert a whole lemon or onion into the cavity of the chicken to add flavor. That's a nice tip. What comes next? We'll want to truss the chicken by tying the legs together with kitchen twine. This helps the chicken cook evenly. I see. And how long do we roast it for? Roast the chicken in the preheated oven for about 20 minutes per pound, 450 grams. So, if it's a 4-pound chicken, it should roast for about 1 hour and 20 minutes. That's good to know. Do we need to baste the chicken while it's roasting? Yes, it's a good idea to baste the chicken every 30 minutes. You can use the drippings in the pan or some melted butter to do so. I'll make sure to do that. Anything else we need to consider? Yes, when the chicken is done, use a meat thermometer to check the internal temperature. It should reach 165 degrees Fahrenheit, 75 degrees Celsius, in the thickest part of the thigh. Perfect, thanks for the tip. What do we do once it's cooked? Once the chicken is cooked and reaches the desired temperature, remove it from the oven and let it rest for about 10 minutes before carving.
Resting is important to keep the juices inside, right? Exactly. It helps the chicken stay moist and allows the flavors to settle. I can't wait to try it. Thanks for sharing the recipe, Anna. You're welcome, John. Enjoy your homemade roasted chicken. Lesson 20. Do you know if the library has any interesting novels? Hi Anna, I've been looking for a new book to read. Do you know if the library has any interesting novels? Hi, John. Yes, the library has a wide selection of novels. We can go and check it out. That sounds great. How do we find the novels we're interested in? We can start by going to the fiction section of the library. It's usually organized alphabetically by the author's last name. Okay, so we look for the author's name. What if we don't know any specific authors? If you're not sure about any particular author, you can browse through different genres or ask the librarian for recommendations. That's a good idea. I'll ask the librarian for some suggestions. What if I want a specific book? If you have a specific book in mind, you can check the library's online catalog or ask the librarian to help you locate it. How do I use the online catalog? The librarian can guide you on how to use the online catalog. You can search by the book's title, author, or keywords. That's helpful. Once we find the book, how do we borrow it? Once you find the book you want to borrow, you can take it to the librarian's desk. They will assist you with the borrowing process. Do I need a library card to borrow books? Yes, you'll need a library card to borrow books. If you don't have one, you can sign up for a library card at the library's registration desk. I'll make sure to bring my library card or get one if I don't have it yet. That's a good plan. Remember to check the due date for returning the book, so you can avoid any late fees. I'll keep that in mind. Thanks for the reminder, Anna. You're welcome, John. Enjoy your time exploring the novels at the library. I hope you find some great books to read. Thank you, Anna. I'm excited to dive into a new story.